Obrigado, Arthur, pela introdução e obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer apresentar no colóquio. Então, acho que as coisas vão ficar um pouquinho mais algébricas do que eu estava vendo antes, mas a ideia é estudar, né, modulo de distribuições. Então, primeiro, né, eu acho que todo mundo aqui deve ser familiar, mas deixa eu definir o que é esse negócio. Primeiro, eu vou fixar uma variedade complexa projetiva e suave. Então, enfim, a hipótese é basicamente psicológica aqui, mas para a gente definir uma distribuição é que você dá um subfeixo do tangente que é saturado. Ser saturado quer dizer que o quociente aqui, né, do Tx pelo Tf é livre de torção. E a distribuição tem codimensão R se o composto, né, desse feixe é R. Quer dizer que o posto desse feixe aqui é a dimensão de x menos r. Esse cara aqui a gente vai chamar ele de feixe tangente. F define uma foliação se essa distribuição é chamada de involutiva, ela é fechada pelo coxete de Lie. E com isso a gente tem, né, em geral, a gente não vai considerar foliações, vai considerar distribuições sem essa hipótese de involutividade ou integrabilidade. E a gente vai considerar, então, já que a gente tem um subfeixe, a gente tem uma sequência curta exata de feixes aqui. Que vai no Tx, aqui o quociente, esse quociente aqui do Tx pelo Tf é o que a gente chama do feixe normal. Como esse cara aqui é saturado, esse cara aqui é livre de torção. Enfim, isso aqui essa hipótese de ser livre de torção é basicamente dizer que essa nossa distribuição é singular, no máximo, em codimensão 2. E para duas distribuições, a gente define um isomorfismo entre elas, se, né, só tem um isomorfismo, duas distribuições são isomorfas, se só se você tem um isomorfismo entre os feixes tangentes que comuta com a inclusão no Tx. Quer dizer, se você olhar como subfeixes do Tx, eles são o mesmo. Né? De forma equivalente, o que a gente pode pedir é que os determinantes desses feixes são isomorfos e que essa potência exterior máxima é igual, quer dizer, esses dois são iguais no projetivizado do H0, onde eles moram. Você pode tanto olhar ele como um multivetor torcido, né, como uma R-forma. Um M vetor, uma R-forma, no caso que complementa a dimensão da variedade. E, enfim, isso aqui acontece porque justamente o TF aqui vai ser o núcleo desse cara aqui quando você pensa nele na contração do TX para alguma coisa aqui. Não vai entender como. Bom, e aí, o outro coisa que a gente precisa definir aqui é o esquema singular. Né? Se você tem lá a sua distribuição, você define aquele M vetor, né? Aí você tem uma concessão associada a ele. Na hora que você quiser pegar uma N forma e fizer a contração, né? Isso aqui vai parar no AX, e a imagem desse morfismo aqui vai ser o ideal de alguma coisa, essa coisa aí que a gente vai chamar que é o esquema singular da nossa distribuição F. Observe que é justamente, né,
esse, esse, esse esquema aqui, né, ele diz exatamente onde que o TF não é um subfibrado, né, do TX, e te dá uma estrutura de esquema natural para ele. Bom, aí pode definir o que é uma família, né? Já que a gente vai trabalhar com um moduli de distribuições, não pode o que é uma família de distribuições parametrizada por algum esquema, né? Você pega um esquema lá sobre os complexos, né? E eu vou definir, né, esse denotar, né, esse TXS aqui, que é o festangente relativo da projeção de x vezes S para S. E eu vou definir o que é uma família de distribuições. Enfim, tem a família definida de forma, pode ser óbvia, né? Que é você pegar um subfeixe desse tangente relativo. Tendo esse subfeixe aqui, o que a gente vai pedir dele é que, para cada ponto GS, a restrição desse mapa aqui, se você tem essa inclusão aqui de feixes, né, aqui, né, em x vezes s, né, quando você passa para a fibra, isso não precisa ser mais injetivo. O que a gente vai pedir é exatamente isso, que essa inclusão é injetiva para todo ponto em S. E, além disso, a gente vai pedir que o quaternion é livre de torção. Quer dizer que essa coisa vai degenerar. Quando você olha nas fibras, ela degenera no máximo em codimensão 2. Essa definição aqui, deixa eu voltar, acho que ela vem está no artigo do Omega Calvo Andrade, Maurício Correia e o Marco Jardim. Isso aqui é 18. E que tem isso aqui, essa condição, né, de você pedir que a restrição da fibra é injetivo pode ser traduzido como você pedir que o quaternion é plano, né? É flat, né? A família flat de feixes em X. E essa família tipo, tem essa condição adicional que é livre de torção. Essa definição aqui, isso aqui vai estar na tese do Federico, esse nome, assassino o nome dele, Federico Colbrun, isso aqui acho que é 2014 ou 15, eu nunca lembro. E, de fato, essas duas coisas são equivalentes. Isso aí se você olhar, se você pedir que o quaternion seja flat, né, isso vai garantir que a restrição na fibra, esse cara aqui é injetivo. E aí, se a gente tem com a definição de família, né, a gente vai definir o nosso funtor, nosso problema de modulir, que é você fixa, né? Você fixa uma polarização na variedade, você fixa um H lá, um line bando amplo, e você dá um polinômio P com coeficientes racionais, e a gente define um funtor que vai dar de esquemas sobre C para conjuntos, que basicamente para cada esquema S, você dá todas as famílias de distribuições parametrizadas por S. Módulo isomorfismo. Quer dizer, você identifica duas famílias, você tem
um isomorfismo lá das famílias dos tangentes que comuta com a inclusão, né? E o resultado, né, do Paulo Andrade Correia Jardim é que esse funtor aí é representado por uma variedade quase projetiva. Isso quer dizer que tipo, a gente tem, então, se você fixar lá o H, enfim, se você fixar o polinômio, né, fixar a polarização, você tem um, um esquema, quer dizer, tá vendo? Você tem uma variedade quase projetiva que parametriza todas as distribuições com esse polinômio P, né? Que você, o polinômio aqui, né? A característica de Euler, né? De f de t, você P de t. Lembra que fixar esse P, você pega por Hitzebruch e Riemann-Roch, né? Fixar P, isso aqui é a mesma coisa que fixar fixar os casos de Chern. Quer dizer, você fixar. Quer dizer, você fixar, né? As classes de Chern é a mesma coisa que você fixar o P. Ou seja, esse espaço que a gente definiu, ele parametriza as distribuições em X com as classes de Chern tangente dadas. Isso é. Deixa eu ver depois. Deixa eu talvez aqui fazer um parêntese. Deixa eu ver. Posso passar para cá. Deixa eu fazer um parêntese que, por exemplo, aqui a gente tem o X, isso aqui vai ser distribuições em X, né, com é, a, entre aspas, né, entre aspas, fixado por P, que é o P determina quais são as classes de Chern. Isso aqui, vou colocar isso em contexto, que isso difere um pouco do que se trabalha com, por exemplo, com as componentes irredutíveis de espaço de foliações. Por exemplo, se você está, né, x igual a Pn, mais específico ainda P3, por exemplo, e você tem, né, por exemplo, você olhar espaço de foliações, como é basicamente, né, estudado, isso aqui está dentro do P, do H0, do ômega 1, D mais 2. E aqui você tem, né, esse espaço, isso aqui é justamente é definido pelas equações. Você pega uma forma aqui dentro e olha para as equações de integrabilidade, né? E você tem essa variedade algébrica e você tem vários componentes dela. Nesse sentido aqui, ele vai diferenciar, vai ser um pouco diferente do que a gente está trabalhando aqui, mesmo se você considerar, por exemplo, aqui nesse D de x com polinômio P, você poderia considerar aqui dentro, sei lá, um f de x
um polinômio P, que são as famílias que você aqui, as famílias de foliações que estão aqui dentro. Isso aqui difere um pouco. Se eu dar um exemplo, tipo, em grau 2, se você pegar, por exemplo, o R 22, que é o componente racional 22, isso aqui vai ser o que? O formado, né? O fecho do lugar que tem as formas do tipo F dos V menos. Das foliações definidas por formas desse tipo, o grau de F é igual a 2. Se você pegar um ponto aqui que é genérico, né, ou geral, né, você vai ter que o TF vai ter, deixa eu escrever, né, você, segunda classe de Shannon, TF, isso aqui é 2 e C3 é igual a 4. Isso aqui, você pegar um exemplo genérico aqui, você vai ter um feixe tangente que é estável, né, com essas classes de Chern aqui. Se você pegar, por exemplo, f igual a xy, sei lá, então você tem uma quádrica que não é irredutível, né? São união de dois planos. Isso aqui vai te dar um feixe tangente, né? Você vai ter um feixe tangente. Aqui, no caso, eu estou pedindo se eu pedir f desse tipo aqui, g genérico, né? Nesse caso aqui, você vai ter C2 igual a 1. Tremendo. E igual a 2, né? Quer dizer que, no sentido que a gente está definindo aqui, considerando só essas famílias planas de distribuições, essas duas coisas aqui não podem estar no mesmo espaço. Mas da forma que se estuda aqui essa variedade, né, do espaço de foliações, essas duas coisas estão na mesma componente. Então, é um pouco delicado a interação entre essas duas coisas, porque, por exemplo, aqui, nesses dois casos aqui, você tem distribuições, por exemplo, você tem distribuições também que não são integráveis, que têm feixe tangente com esse espaço de Chern, quer dizer, você tem, se você pensar nesse espaço todo aqui, né, como o espaço das distribuições, você vai ter uma decomposição dele com essas famílias, né, de distribuições com classe Chern fixada, e você vai ter essa de decomposição, você tem a subvariedade, né, do espaço de foliações e a decomposição dela aqui, intersectando meio que essa estratificação que a gente dá com essas famílias de distribuições. Então, não é tão simples assim como é que as duas coisas interagem, né? Enfim, isso fora do caminho, deixa eu ver, tá? Certo. Aí, voltando aqui para o nosso espaço, né? Uma forma de estudar, né, distribuições a partir dessa definição aí de família, de espaço de Bantu é esquecer a distribuição e olhar só para o feixe tangente. Particular, se você olha para o espaço de distribuições, você vai ter um aberto lá dentro,
que é o aberto de todas as distribuições que tem o feixe tangente semi-estável. E com isso você consegue um mapa de esquecimento que vai te mandar isso no moduli de feixes. Então, aí você pode usar toda a maquinária de moduli de feixes para tentar ver como que é a cara desses espaços de distribuições. E só para citar um exemplo aqui do que pode ser entendido dessa forma, você tem que se o feixe tangente é estável, né, não só semi-estável, mas estável, esse ponto, né, definido pelo feixe é um ponto suave do moduli de feixes, e você tem essa condição aqui homológica. Então, você tem que o ponto lá, que é a nossa distribuição, né, lá no espaço onde ela mora, é um ponto liso, e você tem a dimensão do espaço tangente arístico lá desse ponto. Quer dizer, enfim, isso aqui. O que quer dizer essa expressão aqui? Na verdade, esse pedaço aqui é o espaço tangente no MP, e esse cara aqui é a fibra, né? Basicamente, a ideia por trás aqui é que se esse ponto aqui é liso lá, quando você projeta aqui, né, das distribuições para o espaço de feixes, se esse ponto, com essas condições aqui, o que a gente está dizendo é que localmente, né, em torno desse ponto aqui, esse mapa é uma subversão. Então aí você consegue, se você entende o espaço de baixo, você entende as fibras, você consegue dar uma cara para esse espaço aqui. Bom, e aí uma outra coisa que a gente pode fazer para estudar esses espaços de moduli é considerar os esquemas singulares, né? E a ideia a gente vai fazer o mesmo que a gente fez no slide anterior, é tentar considerar uma projeção para uma variedade que parametriza esses caras aqui. E o resultado que a gente obtém é o seguinte, né? Essa versão aqui, acho que eu escrevi ela hoje de manhã, né? Está um pouquinho mais geral do que está no artigo. Então, pode ser que tenha alguma besteira que eu fiz no meio do caminho, mas vamos lá. Se você fixar, né, fixa a polarização, você define lá o espaço de Moduli das distribuições com esse polinômio de Hilbert fixado. Então, você vai ter um polinômio que depende um polinômio que depende do P, e um mapa que leva das distribuições para um esquema de Hilbert que parametriza os esquemas singulares. Quer dizer, o que a gente está dizendo aqui é que se você tem as distribuições com o polinômio de Hilbert fixado P, o esquema de singular vai ter um polinômio também fixado, e você tem que essa associação, que você pega uma distribuição e manda no esquema singular dela, é um morfismo. É um morfismo de variedades algébricas aqui. E, em particular, tipo, isso aqui completamente em geral, mas, em particular, se você pegar uma variedade com um grupo de Picard Z, e, enfim, polarizado pelo O1, aí você tem uma expressão para esse Q aqui, que é bem natural, né? Aparece um Czinho aqui que depende das classes Fischer, do tangente do tangente da variedade e do tangente da distribuição. Bom, aí tentar dar uma ideia de como é que a gente prova esse resultado é que, primeiro, a gente
Para conseguir esse morfismo entre as variedades, o que a gente faz é construir uma transformação natural entre os fultores, né? Um procedimento meio padrão, né? Então, tendo essa transformação natural, automaticamente a gente tem um morfismo entre os dois esquemas que representam eles. Então, basta fazer isso. Considera aqui um S, uma base, e você pega uma família lá de distribuições parametrizado por S. Com essa família, aqui que entra, acho que aqui vai entrar muito forte, né, a parte de que essa distribuição tem codimensão 1, é que na hora que você pega o coquernel desse mapa, esse cara, é um feixe de posto 1, né? Na hora que você restringe nas fibras, ele é livre de torção. Então, vale que o bitual dele é localmente livre. Isso aqui é altamente não trivial, mas, né, jogar os detalhes debaixo do tapete, mas tipo, que esse cara que ele é localmente livre, em particular, ele coincide com determinante, que é definido, né, usando uma resolução do N. E para todo ponto, você vai ter essa inclusão do N no bidual. Quer dizer, nesse pedaço aqui, a gente está usando fortemente sabe, que dimensão de F é igual a 1 e x é suave. Se x não for suave, o determinante não tá necessariamente bem definido. Então, o bidual pode ser qualquer coisa, fica um pouco mais. Quer dizer, ele vai ser um feixe livre de torção, né, nas fibras. Mas não tem muito controle sobre mais do que isso. Então, você usar que o nosso X é suave e que tem codimensão 1. Codimensão 1, quer dizer, o problema é se a codimensão for maior, né, esse feixe aqui vai ter posto mais alto. Essa construção aqui do bidual não vai necessariamente comutar com mudança de base. Então, essa associação que a gente vai fazer não é natural. Enfim, aí, nessas hipóteses aqui, a gente consegue garantir que, pegando a distribuição, você pega o coquernel, toma o bidual, aí você torce todo mundo, e o que você ganha é um fecho de ideais. Que, enfim, disso aqui você garante que é um fecho de ideais, que é flat sobre S. Então esse cara define uma família flat de subesquemas do X. Então, isso define um ponto, define um elemento aqui no Hilbert, com o polinômio Q, que vai depender dessa construção toda aí. Aí, deixa eu voltar aqui. Então, certo. Aí a gente tem um morfismo do modulide de distribuições para o esquema de Hilbert. E, bom, a gente tem esse mapa, é legal a gente conseguir dar uma cara para a fibra nele, né? E o que acontece aqui, tipo, se eu pegar tipo, uma variedade X, né, que aqui com picar Z, aqui eu não, aqui talvez dá para generalizar, mas eu
não sei muito bem, quer dizer, aqui como a gente vai pedir que ele vai pedir que está todo mundo dentro desse espaço aqui, então, enfim, talvez dê para generalizar isso aqui, mas eu não sei. Mas fixando essa variedade aqui com picar Z, então se você pegar qualquer distribuição, a, na hora que você projeta no esquema singular dela e toma a fibra, essa fibra é um aberto Zariski no espaço de todas as formas, né? Quer dizer, projetivizar todas as formas, pensar aqui que são todas as distribuições que se anulam em Z. Quer dizer, aquela seção desse, que é das formas aqui, torcido pelo ideal de Z. E, enfim, o C é o C que tem que ser, né? E aí, como é que a gente faz como é que a gente prova isso? Para provar isso, a gente considera uma família de distribuições parametrizada por essa aqui, por esse espaço aí. Aí qual que é a ideia? Se você pega esse espaço aqui, né, que são exatamente as unformas, que é o projetivizado do espaço das unformas está no Z, você vai ter que tem uma unforma que é tautológica, né, que para cada ponto GS, cada ponto fechado de GS é uma unforma que se anula em Z. E aí você pega, tipo, em cima desse ponto, você dá justamente a distribuição definida pela nossa forma. Né? Para cada ponto em S, na fibra, né? Deixa eu fazer um desenho aqui. Você tem seu S aqui. Para cada ponto em S, né? Esse ponto aqui é uma ômega. Aqui você vai dar uma distribuição F, né? Definida pela ômega, né? Que é o. Deixa eu ver. Aqui você vai dar a distribuição que é dada pelo TF igual a o núcleo da ômega. Né? Você pega a fibra em cima desse cara é a distribuição. Aqui, a fibra, né, em cima do ponto aqui, você vai dar a distribuição definida pelo núcleo dessa forma aqui. Só que essa família aqui não vai ser necessariamente flat, não vai ser definida do jeito que a gente estava definindo lá em cima. Só que aí a gente tem esse dispositivo aqui que é o Flattening Stratification, que é a estratificação planificadora, por assim dizer. E desse cara aqui, quer dizer, eu vou pegar a minha forma tautológica, vou definir o quociente aqui, né, do tangente relativo. Isso aqui é o tangente relativo, né? Vou torcer aqui pelo pullback, né, do A-1, para esse mapa aqui vai me dar um mapa aqui para o estrutural. A imagem dele vai ser o ideal de alguma coisa e o quociente dele vai ser o estrutural, né, dessa família de esquemas singulares. E aí a gente dá essa estratificação. O que essa estratificação faz? Né? Tá no próximo. Né? Quer dizer, você decompõe o S de forma que, nesse caso, tem mais essa propriedade que você tem uma certa inclusão entre os estratos e quando você restringe, né, quando você troca, em vez de olhar para o S inteiro
você olhar para o SF aqui, ele vai ser, essa família vai ser flat, né? Se a família vai ser flat, se esse cara aqui, né? Restrito a SF, SF, enfim, é, na hora que você restringir todo mundo, isso aqui vai dar uma família flat, né? Vai ter tudo que a gente precisa. E o que a gente tem é, primeiro, né, que na hora que eu olho para a inclusão desses estratos, lembra, cada forma que aparece aí, ela se anula em Z, naquele Zzinho que a gente fixou lá no começo. Né? Se ela se anula em Z, e não só em Z, quer dizer, ela se anula em Z e em mais alguma coisa, ela vai aparecer em algum extrato que é menor, que é localmente fechado aqui dentro. Então, se você olhar para todas que se anulam genuinamente só em Z, isso forma um aberto. Isso aqui é o extrato maior que você tem aqui. Quer dizer, em particular, você tem essa família aí, que é justamente a fibra. Né? Deixa eu voltar no enunciado aqui. Que é justamente a fibra aqui dentro do espaço, né? Todas as distribuições se anulam em Z. As que se anulam genuinamente em Z formam um aberto aqui, que é o maior extrato que aparece ali. Certo? Aí, deixa eu especializar um pouquinho para onde dá para fazer conta, né? Que é tem PN. Em PN, o que a gente consegue fazer? Né? É que se você olhar para a fibra de uma distribuição, essa, essa fibra vai ter a ver com as sisigias do ideal do esquema singular. Acho que é uma relação bem, bem bacana que aparece. Mas só que, em geral, né, tipo, não necessariamente é esquema singular de uma distribuição. Você pega um subesquema fechado lá qualquer, um D, um inteiro. Só que se a gente pedir que essa hipótese aqui, que o Z não está contido em nenhuma hipersuperfície de grau menor ou igual a D. Se isso acontece, então o espaço das formas das formas com esse grau, né, com o grau total, né, D mais 2, que se anulam em Z, isso corresponde às primeiras syzygias lineares do ideal de Z, o ideal homogêneo. Lembrando que aqui o ideal homogêneo e saturado. Isso quer dizer o quê? Se você pegar esse ideal aqui como sendo gerado F1, FR, então esses caras aqui são L1, eles são R opas de polinômios lineares, tais que, na hora que você. Quer dizer, são todas as relações lineares dos geradores do ideal com as relações lineares com esses coeficientes aqui são lineares também. E como é que a gente
Como é que a gente constrói esse isomorfismo aqui? Basicamente é que você tem L1, LR, você manda em ômega igual a FI DLI. E na hora que você fizer, né, a contração com radial, isso aqui é zero, se só se esses LIs são uma sinergia para os Fs. É assim você constrói essa correspondência entre as duas coisas. E o que é interessante aqui é que se você tem um ideal, né, se você tem um ideal homogêneo dado, você consegue calcular essas sinergias na mão, ou melhor, né, no computador, né, consegue construir essas formas aqui tranquilamente, então você consegue construir ou consegue construir tipo, todas as distribuições né, de dimensão 1 se anulam em algum esquema aí que você quiser. Entende? Então, essa aqui já tem uma fonte boa de exemplos de distribuições que se anulam em coisas muito esquisitas. Né? Mas o que a gente pode, no propósito nosso aqui hoje, é que a gente pode fazer isso para calcular a fibra do nosso mapa lá. E aí eu vou fazer um exemplo disso, que é basicamente que vou pegar esse esquema aqui, esse cara aqui é uma cônica, e um ponto, né? Então, uma cônica e um ponto. Aí eu vou pegar o ideal da união dos dois, né, que é a seção desses ideais, que tem esses geradores aqui, e aí, com esses geradores, pode calcular todas essas energias, e essas energias são dessa forma aqui. Né? Você tem esse L1, L2, L3 e L4. E esses T's aqui, TJ, isso aqui são números complexos. Quer dizer, todas essas energias lineares são, na verdade, todas as primeiras energias desse ideal são todas, nesse caso, são todas lineares, são dessa forma. E aí a gente faz a forma. Você consegue construir a forma, só que aí é uma forma que depende desses parâmetros aqui, né? Porque, assim, no caso, depende daqueles coeficientes que a gente calculou lá. Quer dizer, dado essa cônica mais esse ponto, aqui a gente tem todas as formas que se anulam nele. Né? Pode anular em mais coisas, não necessariamente se anula só nele. Mas aí o que a gente faz é olhar, por exemplo, aqui eu vou olhar isso numa carta fim, e aí numa carta fim a gente vê que essa forma ela tem uma singularidade isolada naquele ponto que a gente deu, se isso assim, isso aqui acontece. E aí, enfim, vai aparecer daqui a pouco, mas pela classificação que a gente faz de distribuições de grau 1, se tem a cônica e tem um ponto isolado, só pode se anular nisso, não pode se anular em mais nada.
E aí, quer dizer, se você considera o aberto, que é um complemento do anulamento desse cara aqui, né? Você tem que você tem já a tua fibra inteira, né? Você tem uma distribuição que se anula só naquela cônica com aquele ponto, e todo mundo que está nesse aberto, que é isso aqui diferente de zero, vai se anular só naquela cônica, naquele ponto. Enfim, e uma coisa que a gente pode verificar também é que dentre essas, essas distribuições, a gente só vai ter uma que é integrável, que é no caso que esses parâmetros aqui assumem esses valores. Que nesse caso aqui, que ela é integrável, é uma coisa do tipo. Uma coisa tipo R12, né? Quer dizer, ela tem uma integral primeira racional, né, que é sobre h ao quadrado. Quer dizer, tem um plano ao quadrado, um penso de quádricas que tem um plano ao quadrado, uma quádrica bonitinha. Que é justamente nesse caso aqui você vai ter um cone nesse pence, que vai dar o vértice do cone vai dar o ponto isolado, e a interseção desse Q com esse H aqui é a quádrica que a gente deu. Só tem essa, né? E aí, em grau 1, o que a gente faz é estudar todos esses espaços, né? Com todos, a gente consegue listar todas as possíveis classes de Chern para uma distribuição de grau 1 em P3, e a gente consegue listar aqui qualquer situação. Em particular, a gente consegue dizer alguma coisa sobre a estabilidade do feixe tangente. A gente dá a cara aqui do esquema singular, e a gente consegue dizer como que é a cara de cada espaço desse, né? Em particular, só uma anotação aqui, o DAB vai ser o espaço com a segunda classe de Chern A e a terceira classe de Chern B. E aí, a nossa lista aqui, que a gente consegue que todo esse DAB, distribuição de grau 1, né, com essas classes de Chern fixadas, a gente consegue dizer que esse espaço é irredutível, suave, e o mapa que leva a distribuição no esquema singular, ele é dominante, o asterisco aqui, ele é dominante sobre a componente redutível do esquema de Hilbert correspondente, né? Você tem outras coisas que acontecem, né? E a gente consegue, você tem a dimensão deles aqui, você tem a dimensão da base, consegue calcular a dimensão da fibra, e consegue escrever isso aí direitinho. E só um detalhe que para provar que, que é redutível e suave, o que a gente faz é, tipo, a gente consegue calcular, né, o espaço tangente Zariski dessa variedade, ver que bate com a dimensão da variedade mesmo, e você também verifica também que todas as fibras são irredutíveis. Bom, acho que era isso aí que eu queria dizer para você. Vou parar por aqui. Obrigado aí pela atenção de todos.